Oi, gente. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Hoje, gente, eu tô passando aqui porque eu quero compartilhar um pouquinho da minha história de infância com vocês. Tem muita gente que me conhece, que tá acompanhando o canal, mas para aqueles que não me conhecem, que não sabe de onde eu vim, que não sabe, né, a minha história, o que me fez tornar a Elisandra que eu sou hoje, né? Então eu queria compartilhar um pouquinho. Gente, eu nasci em Juruáia, na cidade que eu moro agora, mas eu fui criada no Morro Preto, sempre. Morro Preto é um bairro do município de Muzambinho. Eu nasci aqui em Juruáia, mas criada lá. E eu tive uma infância, gente, assim, maravilhosa, que hoje explica muito do que eu sou. Cresci em um lar cristão, meus pais, meu pai, no caso, era cristão, a minha mãe, quando conheceu ele, veio a seguir a igreja evangélica junto com meu pai. E a gente nasceu num lar cristão, então, e desde então sempre fomos da igreja evangélica. E a gente morou numa casa, eu vou deixar algumas fotos para vocês, vou tirar foto de foto para colocar para vocês. A gente morou numa casa muito simples. O meu pai e minha mãe, quando eles casaram, eles não tinham nem banheiro nessa casa onde eles foram morar. A minha mãe conta algumas coisas. A minha mãe fala que ela nunca reclamou da falta das coisas, das dificuldades que eles enfrentou no começo do casamento. E eu sempre aprendi muito com os meus pais. Essa questão de não reclamar, de não murmurar, de ter dentro deles, porque eles tinham uma certeza que o Senhor os abençoaria, que eles prosperariam, que o Senhor abriria as portas e eles conseguiriam conquistar os sonhos, os desejos, e eles sempre foram focados na igreja, de servir, de estar na igreja, de servir ao Senhor, de estar presente, de levar a gente para crescer no temor da palavra, né? E a gente morava perto dos meus avós, os pais do meu pai. Os meus avós materno, no caso, eles já moravam mais distante da gente um pouco, no mesmo bairro, mas já era mais distante. Então, a gente não teve tanto contato quanto teve com os avós paternos. Lembro da gente chegar na casa da vovó Maria, do vovô Tião. Vovó Maria tá fazendo bolo de polvilho frito. Ai, que delícia daquele bolo. Quando a gente chegava lá que a vovó tava fazendo arroz doce, meu Deus do céu, que delícia. Lembro do vovô ir na cidade, trazer um saco de biscoito, comprar pão, a vovó encher de margarina pra gente. São coisas que marcam que me marcou, né? Marcou a minha infância e eu nunca me esqueço da sensação. Você come um pão com margarina hoje, gente, não tem aquele gosto daquele pão que a gente comia quando era criança. E a minha avó sempre foi do mesmo jeito, gente. Nunca vi a minha avó mudar. Sempre muito quieta, muito na dela. Minha avó não era uma mulher de muitas palavras. Recentemente a minha avó faleceu, tá fazendo pouco mais de 2 meses, se eu não me engano, ou já faz mais, não lembro, não me recordo agora, gente. A minha cabeça, assim, com data, tá assim, eu não guardo muito data mais, tô bem esquecida. E o meu avô faleceu já há alguns anos, mas eles foram sempre presentes ali. A gente via eles todos os dias, meu avô indo tirar leite, né? A gente ia lá no curral buscar o leite. E eu sou tão grata ao Senhor pela família que Ele me deu, por onde eu nasci. O meu avô era pastor. E por mais que quando a gente era criança, adolescente, eu achava o meu avô muito rígido com algumas coisas, mas hoje eu entendo, depois de adulta, que o meu avô tinha um zelo. Talvez tinha algumas interpretações erradas, mas era por um zelo que ele tinha, a postura dele. E eu louvo ao Senhor pela vida dele, porque pouco antes dele falecer, eu tive a oportunidade de um dia pedir para ele, falar: avô, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu vim aqui te visitar hoje e senti de pedir para o senhor orar por mim. E ele, muito alegre, pediu para eu ir lá até no quarto dele, ele colocou a mão sobre mim. E ele fez uma oração poderosa por mim. E eu louvo ao Senhor pela vida dos meus avós, enquanto eles viveram. Como eu disse, os avós, os pais da minha mãe, eles já eram mais um pouco distantes. O meu avô,
o pai da minha mãe, o senhor Antônio, Toninho Cardoso, né, como falavam, o vô Antônio, a gente chamava ele de vô Cardoso. Eu tive pouco relacionamento com ele, muito pouco, era mais distante, porque a gente não via tanto ele. Mas a Vonice, que alegria era dia de domingo que a gente ia na Vonice. A macarronada da Vonice é diferente. É aquela coisa que marca a gente. O almoço de domingo, o frango caipira e a macarronada. Meu Deus, que alegria. Então eu sou grata, gente, pelos avós. A Vonice, eu ainda vou na casa dela. Agora ela mora em Muzambinho, mas foi uma parte da nossa infância, gente, que marcou demais. As reuniões de família no primeiro dia do ano marcaram demais a minha infância. Toda a família reunida ali no almoço, meu Deus. E até hoje a gente continua fazendo. Todo primeiro dia do ano a gente se encontra lá na casa da Vonice, que hoje ela não mora lá mais, é meu tio Dori que mora lá. E é uma alegria toda vez que a gente se reúne. Os meus pais, gente, sabe, eu pensei muito sobre o que eu ia falar dos meus pais, porque se eu fosse ficar aqui falando, eu ficaria a tarde toda, gente, falando deles. Os meus pais, eles são um exemplo de casal temente ao Senhor. Um exemplo de casal que vive realmente um casamento unido, de respeito e de amor. Tudo que eu procuro ser dentro da minha casa hoje, eu aprendi com a minha mãe. Como ser uma mulher honrada, uma mulher que respeita, uma mulher que vive os princípios bíblicos, né? O meu pai, eu acho que quando eu fui escolher um marido, né? Se eu tivesse ido pelas minhas próprias escolhas, eu tinha errado muito, porque, gente, eu tenho uns cadernos aqui de anotações e eu andei lendo algumas coisas que tá escrito nesse caderno e eu fiquei envergonhada em alguns momentos. Meu Deus do céu. Quando a gente é adolescente, criança, adolescente, essas escritas foram da adolescência. A gente não tem noção do que Deus tem pra gente. E a gente acha que o que a gente quer são as melhores escolhas. E muitas vezes os nossos pais nos alertam, mas a gente pensa que os pais são implicantes, que eles não querem o melhor pra gente, que eles não querem deixar a gente viver a vida da gente. E hoje eu vejo que a graça de Deus sempre esteve presente na minha vida e me livrou de muita coisa. Porque eu tô falando isso pra falar do marido, né? Porque eu acho que eu tinha o meu pai demais como um exemplo, porque realmente ele é um exemplo de pai, de marido, de alguém que se dedica realmente para a família. Ele era muito, era não, mas assim, no tempo de infância, muito responsável, muito trabalhador, um pai presente. Lembro do papai, às vezes a mamãe ia para a igreja e o papai ficava com a gente, ou o papai ia, a mamãe ficava. E lembro do papai trocando a gente, umas vagas lembranças de muito pequena. E o papai muito presente. Levava a gente para brincar, fazia carrinho pra gente brincar, fez um trollo para nós brincar quando criança e até acontecer um acidente. Essa história é engraçada, que em vez dele correr para socorrer o meu irmão, ele correu para casa da mãe dele, porque ele não teve coragem de socorrer, porque desceu, acho que era eu e o Alessandro, e caiu em um vão de uma cozinha que tinha separado da casa, e era um barranco e a cozinha. E o grito que o meu irmão Alessandro deu, ele pensou que o Alessandro tinha batido a cabeça na parede e tinha morrido, então ele não teve coragem de socorrer. E ele era um pai, assim, muito presente, a mamãe muito presente. Papai levava nós para caçar uim-uim, gente. Uim-uim é o nome que ele deu para os bichos. Ele não tinha um nome, então ele inventou, vamos caçar uim-uim, e ficou. A gente fala de caçar uim-uim até hoje. E era muito divertido, a gente brincava, ele brincava com a gente, saía de moto, às vezes levava a gente. Então a gente cresceu numa família muito estruturada, onde tinha realmente paz, união. Não vou falar para vocês que a nossa família era perfeita, porque teve por muitas vezes os altos e teve os baixos, teve as intrigas, teve as discussões, como toda família. Mas o que prevaleceu sempre foi o perdão, porque lembro de muitas vezes decepcionar os meus pais
e pedir desculpa, e pedir perdão, ou eles pra gente. Sempre foi presente o eu te amo, o abraço. E eu louvo ao Senhor porque hoje tudo que eu sou para os meus filhos vieram muito disso, dessa vivência entre família, entre os meus pais e a gente. E eu dou graças a Deus por tudo que eu vivi, gente. A gente congregou na igreja do Morro Preto por muitos anos. Teve um período que a gente congregou na igreja dos Gomes. E eu vejo assim como tudo que a gente viveu como permissão de Deus, como Deus cumprindo de alguma forma os propósitos dele para aquela época. Em cada época, Deus agiu na nossa vida de uma forma. E até que chegou um tempo, gente, a gente começou a ter o desejo de morar em Juruáia. Os meus pais começaram a ter esse desejo, porque eu estudei até a quarta série no Moçambo, em um bairro próximo ao nosso. A gente pegava a Kombi todo dia cedinho e ia para a escola. Quando eu saí da quarta série, eu tinha que ir para Muzambinho estudar. E eu comecei a estudar lá, gente, e eu não gostei da escola. Eu entrei em crise e eu chorava e eu não queria ir para aquela escola e eu não gostei. E eu parei, gente, de estudar. Eu fiquei sem estudar por 2 anos. Se eu não estou enganada, é 2 anos, 2 ou 3 anos. E eu atrasei. Mas eu tinha uma vontade muito grande de voltar e concluir, pelo menos até o ensino médio. E os meus pais começou então a querer construir uma casa aqui em Juruáia para a gente morar aqui. E eu lembro que eu orava e eu pedia ao Senhor para Ele abrir as portas. Nessa época, a minha mãe pegou uma herança e eu pedi ao Senhor que aparecesse um negócio para a gente vender. E a gente conseguir construir essa casa aqui em Juruáia para a gente mudar, para mim voltar para os estudos. Lembro de quando o papai começou a construir a casa, ele tirou uma foto e revelou essa foto. E eu peguei essa foto, gente, e toda noite eu orava e falava: Senhor, nos ajuda a terminar essa casa para a gente morar lá em Juruáia, para me terminar meus estudos. É um sonho que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nos ajuda. Eu orava toda na minha simplicidade de uma adolescente. Eu pedia para o Senhor. E eu lembro claramente de um dia que o Senhor falou para mim, assim, não te preocupe, vocês vão mudar. E eu peguei aquela palavra e eu me agarrei a ela. Então, quando eu já orava crendo que a hora ia chegar, que ia ter o tempo certo da gente mudar. E realmente as coisas aconteceram, nós mudamos para Juruáia e a nossa história aqui começou. Mas voltando um pouquinho, eu queria contar uma parte para vocês que eu lembro quando o meu pai começou a construir essa casa aqui em Juruáia. E a minha mãe começou a trabalhar aqui em Juruáia também. Ela trabalhava de faxineira, teve umas épocas que ela ajudou na construção da casa, porque a minha mãe sempre foi muito esforçada, ajudava o meu pai em construção. Lembro da gente ir, quando ele trabalhava em construção na roça, né? A gente ia junto, ajudava a rejuntar, a gente aprendeu, ajudava a limpar a construção com a areia, a gente ia junto com a minha mãe e ajudava. Então a gente sempre foi muito unido em família e fazer tudo junto. E eu aprendi isso. Tanto é que aí agora eu tento passar isso para minha casa, para a gente ser unido, sempre fazer tudo junto. E quando a minha mãe veio trabalhar aqui, eu ficava lá na roça e eu cuidava dos meus irmãos e da casa, porque aí eu não estava estudando mais. Eu só ia voltar a estudar quando a gente mudasse para Juruáia. Eu ia estar atrasada, realmente. Eu me senti envergonhada quando eu mudei para cá, porque eu fiquei aquela menina grandona no meio dos pequenos, porque acho que, se eu não me engano, acho que era 3 anos mesmo que eu atrasei na escola. E aí eu lá cuidando na roça da casa dos meus irmãos, como no vídeo que eu matei os frangos eu falei, né? Eu lá com 11, 12 anos matava 6 frangos sozinha, fazia quitanda, fazia janta, quando os meus pais chegavam a janta estava pronta, cuidava de casa. E a minha mãe ouvia muito os Gideões, a Rádio Voz Missionária, que hoje é a Voz Missionária, na época era Marumbi, se eu não me engano ainda. Então eu aprendi a ouvir. Naquela época a gente não tinha TV, então era só o rádio que a gente ouvia. E filho observa, filho vê o pai e a mãe, né? Então eu vi minha mãe ouvindo. Tecnicamente, quando a minha mãe saía de casa, eu ligava o rádio cedo e ouvia o rádio o dia todo. E quantas vezes que Deus falou através de um programa do Voz Missionária, um programa que tinha, se eu não me engano, o pastor se chamava Vilmar. Quantas vezes Deus falou comigo coisas que hoje está se cumprindo na minha vida hoje, que cumpre hoje. Quantos anos se passaram? Quantos anos? Hoje eu tô com 30 anos.
praticamente há quase 20 anos atrás. Coisas que Deus falou para mim lá atrás e está se cumprindo hoje. E eu vejo a bondade do Senhor. Quantas vezes eu me derramava lá sozinha, porque a casa, gente, era a última casa. Sobe um morro e a nossa casa era a última, era lá do cantinho. E ali não passava uma moto, não passava um carro, era um lugar bem quietinho mesmo, um lugar muito gostoso, gente. Para quem gosta de sossego, privacidade, é ali, porque você não vê quase nada. Hoje até que tem, acho que cafezal do lado ali, então provavelmente às vezes ouve, né, trabalhador, barulho de trator, alguma coisa do tipo, mas na época não tinha nada. O que a gente via lá, gente, era vaca passando às vezes. Era o máximo que a gente via, era uma vaca passando no pasto. Mas era muito quieto. Então ali, eu sozinha, eu e Deus, porque às vezes era um momento que os meus irmãos estavam para a escola, ou eles estavam brincando, e eu me derramava, e eu chorava, e eu sentia a presença de Deus, ainda na infância, na adolescência. E Deus me fazia promessas de coisas que se cumprem hoje na minha vida. Então, gente, vale a pena perseverar. Pode ser que hoje você está vivendo uma dificuldade tão grande, pode ser que hoje você olhe para tua vida e fala, não vai, não tem como, não vai se cumprir nada na minha vida. Olha onde eu moro. Eu moro, como a gente usa a expressão, onde Judas perdeu as botas, né? Não tem nada aqui para mim, não existe possibilidade nenhuma. Mas quando Deus enxerga na gente um coração que busca Ele, um coração temente, um coração que deseja Ele, mesmo que essa pessoa vai falhar muito, porque eu falhei muito, gente. A nossa história vai continuar. Hoje eu não vou contar a história toda, porque tem partes ainda que eu não tenho autorização para contar, porque eu sigo o que o Senhor manda eu fazer e tem algumas coisas que ainda tenho tempo para eu trazer. Mas na minha adolescência eu errei muito. Eu caí muitas vezes, sabe? E num anseio de constituir uma família logo, eu tropecei em muitas coisas. Eu não precisava ter corrido atrás daquilo que o Senhor já tinha preparado para mim. Então é por isso que eu falei para vocês que eu dei muita risada lendo esses cadernos aqui, porque tem coisas que é coisa de adolescente, acho que todo adolescente passa, né? Mas o Senhor, com certeza, não era o que ele tinha para mim naquele tempo, mas ele me permitiu passar e hoje eu posso dizer que o Senhor tem para nós é muito melhor. É extremamente melhor do que aquilo que a gente planeja pra gente, né? E então foi um pouquinho do que eu queria contar para vocês até essa parte. Até quando a gente mudou para Juruáia. A gente mudou para cá. E aí, com certeza, eu continuei vivendo muitas coisas em Deus. Mas com certeza também foi aqui que eu talvez escorreguei mais, né? Mas o Senhor sempre esteve comigo e sempre dentro de mim teve um anseio muito grande de viver as promessas de Deus, os propósitos de Deus, de ser útil para Ele. Porque lendo esse caderno, gente, eu não tinha noção das coisas que eu tinha escrito aqui, por mais que tem coisas que eu dei muita risada, mas tem muitas coisas assim profundas que eu orei para Deus e hoje eu vejo acontecendo. Sabe, desejos que eu pedi para o Senhor ainda na infância, coisas que eu pedi para Ele e hoje eu tô vivendo elas. Então o Senhor sempre foi presente. Eu louvo ao Senhor pela minha casa, pela minha família, por tudo que o Senhor fez e vai continuar fazendo. E eu sei que o Senhor tem os mesmos desejos e os mesmos propósitos, não da mesma maneira que a minha, mas para cada pessoa ele tem uma história. Você precisa procurar entender qual é a sua história, qual é os planos que ele tem para sua vida. O Senhor, ele já planejou uma história. Eu recentemente, não, há algum tempo atrás, alguns anos, eu li o livro Uma Vida com Propósitos. E agora eu comecei a ler ele junto com Wesley. O meu marido não gosta muito de ler, mas eu tô lendo para ele. É um capítulo pequeno, então a gente tá lendo ele juntos. Eu tô lendo para ele. E, gente, como é poderoso aquele livro, a escrita, né? A explicação que o escritor traz sobre a nossa vida. Cada pessoa tem um propósito. Eu não escolho o meu propósito de vida. Eu posso até escolher uma carreira, com quem eu vou me casar, muitas coisas, mas o propósito de vida é o Senhor que dá. É Ele que criou a gente com um propósito. E como que eu vou descobrir isso? Perguntando para os outros? Perguntando para mim? Não.
A gente vai descobrir isso perguntando para o Criador. É para o Criador que a gente pergunta qual é o propósito nosso. E ele vai mostrar claramente, com certeza. Ele vai te dando direções, ele vai falando com você através do Espírito Santo. Ele pode usar pessoas para falar com você, mas se você tiver intimidade com ele, ele vai falar com você e as pessoas somente vão vir para trazer a confirmação para você daquilo que o Senhor já tinha falado contigo em secreto. Então vamos buscar entender o que o Senhor tem para cada um de nós. Eu sempre vou estar falando sobre isso daqui, gente, porque eu busquei, eu corri atrás e fui descobrir o que o Senhor tem comigo, sabe? Eu sempre falo pro Wesley, eu falo, amor, eu não quero passar a minha vida e viver uma vida fútil. Eu chegar lá na minha velhice e olhar para trás e falar, eu não fiz nada para Deus. Eu não fiz nada para o Senhor. Eu não orei por ninguém. Eu não dei uma palavra de encorajamento para ninguém. Eu só atrapalhei a vida de alguém. Misericórdia, não é isso. Eu quero ser bênção na vida dos outros. Então, isso é o Senhor que faz com a gente. Porque isso não é da Elisandra. Isso é o próprio Espírito Santo que vai colocando dentro da gente esse desejo. É mediante essa busca de querer entender os propósitos que o Senhor ele vai trazendo para dentro da gente uma certeza do que a gente deve fazer. Eu vou parar de falar, porque senão eu vou ficar falando aqui 1 hora, gente. Mas eu vou trazer mais coisas que eu for lembrando da minha história, da minha vida. E um dia eu vou trazer o que aconteceu recentemente, que muita gente já sabe, já conhece, muita gente daqui, o pessoal daqui, o testemunho da gravidez gemelar e o que se seguiu. Eu ainda não tenho a permissão para contar isso aqui no canal do YouTube, mas quando o Senhor me sinalizar, eu vou trazer esse testemunho para vocês. Espero que vocês tenham gostado do pouquinho que eu contei para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que Ele seja a fonte de alegria na vida de vocês, porque Ele é bom. Ele é bom. Deus abençoe vocês.